Muitas pessoas, quando procuram a espiritualidade, são advertidas que têm dons mediúnicos e deveriam desenvolvê-los, inclusive para seu próprio bem-estar. Contudo, a maioria entra em pânico. O medo dos espíritos é algo que está no mais profundo subconsciente humano e os filmes de terror acabam não ajudando, muito pelo contrário. Nesses filmes, as possessões mediúnicas são dignas de pertencerem ao gênero do terror ou da comédia, onde os médiuns são literalmente agarrados, possuídos à força, tombando sob pavorosas convulsões no chão, perdendo a consciência, assumindo completamente uma outra personalidade e alguns creem que perderão seus espíritos, que sairão de seus corpos, vindo um outro qualquer, para assumir seu lugar. Ou seja, as fantasias rolam quando o assunto é mediunismo. Mas lamentamos informar que, na prática, não é bem assim. A coisa é bem mais sutil. Muitos chegam nos terreiros de Umbanda com esse pensamento, deixando-se tomar pelo animismo, pela mistificação grosseira, na tentativa de mostrar aos outros que estão sob efeito de um espírito em si. Na verdade, desejo mostrar a todos que são médiuns. Um bom dirigente que seja sensitivo mal vai chegar perto e saberá se ali tem ou não uma entidade atuando, mesmo que o segundo poderá querer mais impressionar o público do que qualquer outra coisa. Mas vamos partir que não haja mistificação e o jovem médium esteja realmente confuso, achando que vai perder os sentidos na incorporação ou algo assim. Entram nas rodas mediúnicas observando o comportamento dos outros à sua volta. Logo ficarão decepcionados, achando que deveriam sentir mais do que sentem, que deveriam ser tomados por um espírito, que deveriam perder a consciência como em um desmaio, e para os mais experimentalistas, que alguma substância enteógena deveria ser usada, favorecendo o intercâmbio entre o espiritual e o material. Lamentamos informar, mas mediunidade é um sexto sentido a desenvolver, feito apenas com prática, aprendizado e sem o uso de qualquer outro recurso, inclusive o uso de substâncias para entorpecer os sentidos. Religiões e doutrinas mediúnicas, como vemos na Umbanda, desenvolve seu médium apenas com responsabilidade, com anos de corrente e muita doutrinação, que acabará dando-lhes segurança em suas incorporações. Isso naturalmente não será feito de um dia para o outro, exigindo tempo, e tempo não há como acelerar. Mas a demora e as dúvidas vão surgindo, muitas delas trazidas por quem não é médium e descrê do fenômeno, acabando por trazer mais confusão do que qualquer outra coisa ao jovem aprendiz, que geralmente será muito influenciável, acabando por desestimular a caminhada de muitos. Nem todo médium possui dons visíveis desde cedo, como aqueles que enxergam espíritos, escutam vozes e sons, percebem presenças ou cheiros, sonham com fatos que mais tarde vão se concretizar, movem objetos e muitos outros exemplos de efeitos físicos. Talvez a grande maioria chegue em nossos terreiros sob obsessão, ou seja, sob a influência de espíritos imperfeitos, ambos em grande sofrimento. Ora, para sofrer obsessão e sentir a presença dos espíritos, direta ou indiretamente, vai exigir que alguém tenha dons mediúnicos em si, mesmo que não totalmente desenvolvidos. É a partir daqui que o consulente será devidamente tratado junto de seu obsessor,
esse último sendo encaminhado a planos espirituais melhores e só depois de sentir-se forte e seguro ingressar no desenvolvimento mediúnico sob a direção de um bom dirigente. É inadequado desenvolver alguém que chegue vampirizado, já sem forças físicas e psíquicas, a um grupo mediúnico esperando socorro. Primeiro, fortalecer, para só depois desenvolver. Essa é uma regrinha de ouro. Assim, não será o abuso do álcool, com médiuns visivelmente embriagados, nem a autossugestão de alguns, muito menos a mistificação, fingindo deliberadamente estar incorporado, que nos tornaremos um bom médium. Não haverá mais a mentira, como vemos ainda acontecer em ambientes mediúnicos invigilantes. Não será mais a entidade chegando para soltar o verbo com extrema grosseria contra pessoas sem haver o menor sinal de orientação. Não haverá mais médiuns vaidosos, onde sua entidade só chega com firmeza para ganhar seu espaço nas mídias sociais, com doutrinações para lá de duvidosas. Vamos encontrar médiuns que sutilmente, lentamente, desenvolverão seus dons mediúnicos à medida que aprendem boas obras ou sob o comando seguro de dirigentes capacitados. Médiuns que não precisarão se entorpecer para conseguir uma incorporação mais baseada no copo do que no mediunismo. Médiuns que desenvolverão a ética sabendo que seus dons só serão válidos se postos a auxiliar alguém. Médiuns que terão fé o suficiente para entregar-se, participando ativamente na incorporação, sem querer se sobrepor à entidade em suas mensagens. Então, jovem médium, muita calma. Inseguranças virão e maus conselheiros muitos no meio do caminho, querendo provas daquilo que nunca experimentarão, porque não nasceram para o mediunismo sadio. Como todo filho de Deus, sofreremos provas, expiações, já que ninguém reencarna para viver em um jardim de flores, já que o nosso plano material é escola exigente. Portanto, escute os bons guias, leia bons autores, informe-se em fontes confiáveis e escolha seu dirigente por sua capacidade, já que ele terá as melhores intenções de ajudá-lo a concluir sua missão com sucesso. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Toda semana, nas sextas-feiras, um novo vídeo com conteúdo empolgante feito unicamente para você. Até a próxima semana.